Portanto, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início a esta audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Dr. Franklin Ramos, que cumprimento. Esta audição é feita a requerimento do Bloco de Esquerda sobre violação da lei laboral no serviço de imagiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, e para apresentar o requerimento tem a palavra o Grupo Parlamentar Proponente, o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, que está online. Bom dia e tem a palavra, Sr. Deputado. Não se ouve. Muito bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os membros do Conselho de Administração e a minha primeira palavra é para os trabalhadores que estão em greve e para os trabalhadores que estão em luta. Queria manifestar a nossa total e inteira solidariedade para com estes trabalhadores. O que está a acontecer na ULSAM é muito grave. Existe já um longo lastro de precariedade e de exploração que, aliás, se manifesta no facto dos trabalhadores se verem constrangidos no exercício dos seus direitos e até ouvimos falar sobre isso dos seus projetos parentais, mas há também um flagrante desrespeito pela lei da transmissão de estabelecimento por parte da Life Focus, que invoca que foi promulgada uma alteração recente. É verdade, o Presidente da República na passada sexta-feira promulgou uma alteração a esta lei, mas a lei da transmissão de estabelecimento e a obrigação que se aplica a esta empresa de manter os postos de trabalho, de reconhecer a antiguidade e de garantir a transmissão e a continuidade destes trabalhadores é uma lei que existe há décadas, não é de agora. A lei diz claramente que quando há uma nova adjudicação de um serviço, os trabalhadores têm que ser transmitidos. E isso não está a ser feito. Os trabalhadores, estes trabalhadores do Serviço de Radiologia estão neste momento a ser vítimas de uma chantagem perante a cumplicidade e a conivência do Conselho de Administração da ULSAM para assentarem as condições que lhes querem impor e não garantindo a transmissão dos seus contratos de trabalho e o reconhecimento da sua antiguidade. Ora, cabe ao Conselho de Administração da ULSAM garantir que a lei é respeitada no momento em que precisamente está a contratar estes serviços. Foi o que o Ministério do Trabalho fez, por exemplo, relativamente aos serviços que contratou para o Ministério, os serviços, nomeadamente de segurança. E, portanto, é um dever do Conselho de Administração exigir o respeito pela lei. E, portanto, a minha primeira pergunta é porque é que o Conselho de Administração está a assistir de forma passiva e de forma conivente com esta violação da lei do trabalho a este processo? Mas há outras perguntas, porque o que está a acontecer com a dispensa destes técnicos, que até amanhã têm os seus contratos apenas até amanhã garantidos, o que está a acontecer com a dispensa destes técnicos não é apenas uma questão laboral. A questão laboral é grave, mas não é apenas uma questão laboral, é também uma questão de saúde e do serviço que é prestado aos utentes. Como é que o Conselho de Administração da ULSAM, neste momento, pode garantir a qualidade de atendimento aos utentes do Alto Minho, tendo em conta que mais de 25 técnicos, estes trabalhadores, que são trabalhadores com vários anos de casa, com uma larga experiência profissional, não está a ser garantida a continuidade destes trabalhadores, que são quem faz verdadeiramente o serviço, quem presta estes cuidados à população. E sabendo-se que parte das contratações, pelo menos que estão a ser efetuadas para a próxima concessão, que se inicia daqui a 2 dias, são recém-licenciados, são trabalhadores com menos experiência profissional. Por que razão é que está a haver a substituição destes trabalhadores altamente qualificados por outros? Que isto não esteja a ser cuidado por parte do Conselho de Administração é francamente grave e não vale a pena utilizar os próprios argumentos circulares para justificar a externalização. Do nosso ponto de vista, e isto é uma terceira questão, a própria intermediação é totalmente questionável. O recurso a uma empresa privada, a solução adotada em 2004, do nosso ponto de vista não é boa nem para os trabalhadores, nem para o serviço, nem para os utentes, porque há questões que são aqui essenciais neste problema. Se as chefias destes trabalhadores são no fundo chefias do serviço, algumas que até transitaram para a empresa privada, se o serviço é essencial para o hospital, para esta unidade local de saúde, ele deve estar integrado nessa mesma unidade.
e há muitas formas jurídicas e muitos modelos de gestão capazes de acomodar essa opção. Não é por ela não ser possível e por ela não ser execuível que, neste momento, esse modelo não é o modelo adotado. Na verdade, em 2017, o Conselho de Administração terá recebido um estudo que demonstrava não apenas a fragilidade da solução da externalização, mas também a viabilidade da internalização e a necessidade de reestruturar este modelo. E gostava de lhes perguntar também, nesta primeira intervenção, porque é que já na altura não consideraram essa opção, que aliás evitava a situação que está neste momento criada, com os trabalhadores em protesto, os utentes em risco de não verem a continuidade dos seus cuidados prestados, enfim, uma situação de conflito totalmente evitável. E se nos parece que está em causa a legitimidade do recurso à externalização neste caso, ela é ainda mais questionável, tendo em conta a situação e a relação estranhíssima entre a Life Focus e a Ulsam. Não é apenas o Conselho de Administração da Ulsam que está a fechar os olhos à Muito obrigado, Sr. Deputado. Dê-me só mais 30 segundos, Sr. Presidente. É que há funcionários da Life Focus que são júris do concurso, há trabalhadores que são trabalhadores do hospital e que passam para a empresa privada. Isto é tudo muito grave e é preciso que haja uma resposta e, sobretudo, uma alteração da orientação e da atitude do Conselho de Administração da Ulsam. E esperamos que hoje os senhores representantes do Conselho de Administração tragam aqui estas respostas e compromissos para alterar esta situação e garantir a continuidade destes trabalhadores e do serviço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a audição tem o formato da apresentação do requerimento por 5 minutos por parte do proponente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Segue-se uma resposta de 10 minutos por parte do Sr. Dr. Franklin Ramos, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, e depois dá-se a intervenção dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, 2 minutos aos deputados únicos representantes de partidos e depois, por fim, o Presidente do Conselho de Administração responderá na totalidade do tempo utilizado pelos partidos. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Dr. Franklin Ramos, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Tem 10 minutos para responder. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, Dr. Pedro Roque, Srs. Deputados, permitam-me que lhes dê algumas notas que me parecem importantes. Historicamente, deve considerar-se que o Serviço de Imagiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, do então designado Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE-CHAM, integrado posteriormente na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, uma Unidade Local de Saúde do Alto Minho, LHSAM, foi concessionado em 2004, seguindo um modelo adotado em momento que antecede as nossas opções gestionárias e tutelares. Desde essa data, sucessivos concessionários têm assegurado a resposta em sede de realização de exames complementares de diagnóstico da área de imagiologia nos diferentes locais do território que integram a área de influência desta unidade local. É relevante ainda recordar que a opção pelo modelo de concessão resultou da impossibilidade do então designado Centro Hospitalar do Alto Minho de assegurar a respectiva gestão face as circunstâncias e restrições do mercado profissional, maiormente no que se refere à escassez de médicos de radiologistas. Analisando a realidade e a operabilidade da opção tomada, verificamos que, apesar de se observarem vantagens que se traduzem numa resposta eficaz ao acesso e com tempos de espera muito aceitáveis relativamente aos utentes, independentemente da origem da admissão, isto é, seja pela via da urgência, do internamento, do ambulatório ou através de unidades que integram a oferta de cuidados de saúde primários e ainda na possibilidade de internalizar parcialmente os meios complementares de diagnóstico descritos das unidades de cuidados de saúde primários, não foi possível ainda implementar outro modelo que passe pela reversão total ou parcial, não obstante ter vindo a ser tentado desde 2011 e, em particular, em 2017. A este respeito, note-se que qualquer modelo de implementação de um processo de reversão ao nível da prestação de cuidados
de meios complementares de diagnóstico terapêutica aos utentes tem que necessariamente se revestir de todas as cautelas e garantias de manutenção de capacidade assistencial, logo cuidadoso e devidamente sustentado pela existência de profissionais em prestação direta e ainda com disponibilidade que garanta o serviço ininterruptamente, nomeadamente de médicos, garantindo assim que qualquer processo de transição obtenha êxito e até a implementação do modelo final não permita a criação de constrangimentos na prestação de cuidados e na sua continuidade. No modelo atual, é cristalino e linear afirmar-se que a unidade local de saúde ou domínio não pode nem deve imiscuir-se nas relações contratuais existentes entre o funcionário e os respectivos trabalhadores. A unidade local de saúde ou domínio não pode, no quadro jurídico atual e relativamente a qualquer operador de mercado, garantir o integral cumprimento dos direitos dos trabalhadores à semelhança de qualquer outra instituição pública ou privada. Essa matéria configura-se dirimível apenas perante as autoridades e os tribunais, perante quem possua legitimidade para o efeito, a qual não se atribui só situação manifesta, excepcional e aberrante à unidade local de saúde ou domínio. Sem prejuízo do recurso a instâncias legais aplicáveis, refira-se que, nos termos das regras da concessão dos serviços, afigura-se de integral responsabilidade dos funcionários o cumprimento e valorização dos direitos dos trabalhadores. Obviamente, se lamenta e se repudia. A unidade local de saúde não respeitou, e passo a citar, as recomendações que o próprio Parlamento aprovou a este propósito, nem garantiu no caderno de encargos a manutenção dos trabalhadores por via da aplicação das regras de transmissão de estabelecimento. Nem o podia fazer, uma vez que o procedimento pré-contratual, trata-se de um concurso público internacional, caderno de encargos e programa de concurso foi aprovado pelo Conselho de Administração em 5/11/2020, ou seja, em novembro do ano passado. E as alterações propostas ao Código de Trabalho, Decreto 111/118/14, que estende o regime jurídico aplicável à transmissão de empresas nos estabelecimentos às situações de transmissão por prejudicação de fornecimento de serviços, que se concretiza no concurso público, ajuste direto ou qualquer outro meio, foi aprovado na Assembleia da República em 11/2/2021, entrando em vigor só no dia seguinte à sua aplicação. Mais importa esclarecer que o novo caderno de encargos prevê uma situação transitória que antecederá a internalização do serviço de imagiologia, permitindo-se desta forma que os médicos e técnicos de radiologia a contratar possam ser integrados na empresa concessionária até existirem os recursos humanos necessários para autonomizar o serviço de imagiologia, num modelo diverso, dando desta forma um passo importante na mitigação do modelo. No caso da imagiologia, havíamos já feito notar recentemente que todas as iniciativas para a contratação de pessoal especializado, por forma a gerir clinicamente e a priorizar o serviço transversal, como sabe, na integração das demais especialidades, demonstrou-se inviável, designadamente por falta de oferta dos respectivos profissionais médicos, afirmando o modelo de concessão como alternativa mais adequada para satisfazer as necessidades da população da área de influência da unidade local de saúde ou domínio. Neste sentido, e considerando tudo o que eu acabei de dizer, entendemos que o modelo de contratação previsto é dado um importante passo na aproximação à internalização total ou parcial do serviço. E, neste momento, é o que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Dr. Franklin Ramos. Vamos dar início às intervenções dos grupos parlamentares e, para utilizar o seu tempo de 5 minutos em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do ULSAM. Antes de mais, eu queria agradecer a excelente exposição que já nos fez e que foi bastante esclarecedora, mas, de todas as formas, eu gostaria de colocar ainda aqui algumas questões. A ULSAM desempenha um papel central na resposta aos cuidados de saúde do Alto Minho, constituída por 2 hospitais, o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e Conde Bertianos, em Ponte Lima, 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e 2 de convalescença, serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo.
A ULSAM tem sido sempre reconhecida como um bom exemplo na prestação de cuidados de saúde. O Sr. Presidente da Administração chegou mesmo a dizer publicamente que a população do Alto Minho pode estar orgulhosa dos seus profissionais de saúde e da sua capacidade extraordinária e de resiliência, sobretudo nesta fase de pandemia. O Sr. Presidente faz parte do Conselho de Administração da ULSAM desde 2009, tendo assumido a presidência em 2011. Pelo que apuramos, o Serviço de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho está concessionado a empresas privadas desde 2004. A concessão tem sido renovada de 3 em 3 anos, contratos anuais de 3 anos, sendo que a empresa é responsável pela gestão dos recursos humanos e manutenção dos equipamentos, e os equipamentos são propriedade da ULSAM. O serviço realiza radiologia convencional, ecografia, ressonância magnética, densiometria, TAC, entre outros. Sabemos que o recurso a estas concessões pretende, na impossibilidade de recursos próprios, garantir que efetivamente as necessidades dos utentes são cumpridas, porque isso sim é o mais importante. Portanto, se para isso for necessário recorrer aos serviços privados, será uma solução, porque o que temos de garantir é que as respostas são cumpridas com eficácia, eficiência, agilidade, flexibilidade, mas de preferência com redução de custos. Mas também sabemos que nem sempre os referidos objetivos são atingidos. E uma das desvantagens de recurso a estas concessões pode ser mesmo a desmotivação dos funcionários da organização, gerada por incertezas e instabilidades decorrentes de todo o processo. Quando não existe resposta que permita internalizar todas as necessidades, o SNS tem de garantir que essa seja encontrada onde ela houver, e esse tem sido um compromisso também do Governo. É necessário que sejam avaliados os serviços que o Serviço Nacional de Saúde pretende internalizar e quais aqueles em que é mais vantajoso recorrer a concessões. É necessário que a prestação privada seja o resultado de uma decisão estudada e não apenas de uma resposta casuística perante eventuais omissões do SNS. A nova Lei de Bases da Saúde, que estipula que é o Estado que cabe preferencialmente a prestação de cuidados de saúde à população, sendo o setor privado remetido para uma situação de complementariedade, ou seja, o principal prestador dos cuidados deverá ser o SNS. O Estado não deverá ficar refém dos serviços prestados pelos concessionados, sobretudo pelos preços que os privados com monopólio possam impor ao Estado, levando assim a um aumento da despesa. De acordo com o Orçamento do Estado para 2021, o investimento na saúde será aplicado também em medidas que permitam a internalização das respostas em meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas instituições e serviços públicos de saúde. O objetivo do Governo é ainda criar condições de internalizar no SNS muito do dinheiro que o Estado está a gastar através da contratualização de serviços no setor privado. Sobre este serviço da ULSAM em concreto, eu questiono. Sendo este serviço essencial ao funcionamento da ULSAM, às suas unidades hospitalares e aos centros de saúde, qual o motivo subjacente a esta concessão em 2004 e se esses foram os mesmos motivos da sucessiva renovação até agora? Falta de recursos, ou de investimento, recursos humanos, outros. Questiono ainda porque é que até agora a concessão foi total e não parcial, como acontece em grande parte dos serviços. Pergunto se alguma vez no passado foi realizado algum estudo económico que fundamentasse a decisão de manter este modelo de concessão total ou algum que sugerisse a possibilidade de uma concessão parcial ou a contratação de atos médicos, sendo os restantes serviços de gestão pública, ou mesmo algum estudo que fundamente a internalização do serviço de radiologia. Se assim foi, quem é que fez esse estudo e qual foi o resultado? Tendo conhecimento da instabilidade vivida por estes trabalhadores, das diferenças salariais, horas de trabalho, comparativamente aos trabalhadores... Para terminar, Sra. Deputada. Muito rapidamente. Que diligências é que, dentro das suas competências, tomou para procurar corrigir estas situações? Pergunto ainda, se existindo 2 serviços de urgência básico, em Monção e em Ponta de Lima, se nos últimos anos foram abertos concursos para técnicos de radiologia e se estes ficaram vazios e se foi por se ter constatado isso que se justifica a concessão.
E por último, saber da abertura para a internalização deste serviço e o que é que está pensado então pela administração da ULSAM. Muito obrigado, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do PSD. Chegou a informação à mesa que os 5 minutos serão utilizados pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira e pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. Portanto, para iniciar a intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os meus ilustres conterrâneos que, embora à distância, estão a participar nesta audição, o Sr. Presidente do Hospital e da ULSAM e o restante do Conselho de Administração, cumprimentar também os colegas e, de facto, é-nos trazido aqui um tema que consideramos importante, é muito importante. O ULSAM é uma entidade que gera a totalidade dos hospitais do Distrito de Viana do Castelo e também nos centros de saúde, num setor, e a preocupação que nos trazem num setor importante, que é o setor da radiologia, e tem-nos também, ao longo dos últimos tempos, chegado pela via dos trabalhadores, partilhar alguns anseios e esta questão da renovação que ocorreu há pouco tempo, como o Sr. Presidente disse muito bem, em novembro, da renovação do contrato que existe com a empresa que presta lá serviço. Mas algo aqui é preciso dizer e perguntar e questionar, porque é-nos afirmado que a partir de amanhã, depois da manhã, dia 31 de março, há a possibilidade de haver caducidade de contratos de trabalho e há a situação de cessar mesmo o vínculo de trabalhadores que operam numa área importante, que é preciso garantir o funcionamento e que a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, com o preço pelo trabalho que tem desenvolvido no setor hospitalar, está assegurado, se houver esta cessão e a caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores, que os serviços não serão afetados. Ponto número 1. Se a concessão é da sua responsabilidade, ou seja, da responsabilidade do Conselho de Administração da ULSAM, perguntar se esta denúncia que nos é feita também terá impactos, não só nos trabalhadores que desempenham esse serviço, mas também na qualidade do serviço, não só nos tempos de espera, porque isso é outra questão, mas na qualidade dos serviços, porque podem eventualmente ser contratados novas pessoas que não tenham o know-how necessário nessa matéria. E, por fim, para dividir o tempo com o meu colega, também uma questão que nos preocupa, porque me parece que aqui há um modelo um pouco esquisito ou diferente do normal. Eu sei que o herdou, mas que parte das hierarquias são funcionárias do centro hospitalar e apenas, se calhar, os auxiliares é que não são. Ainda agora vim de uma audiência de trabalhadores da Eureste que põe-nos na nova questão e, portanto, podemos estar perante, nesta fase em que estamos a desconfinar, em não ter a qualidade de serviço, não ter trabalhadores em áreas tão importantes dos hospitais, como são as cantinas, como são o radiologista, como são os outros setores que estão concessionados, e porque se nunca equacionou mudar o modelo. E também dizer que me garantiram, e perguntar-lhe se isto é verdade, que quem é responsável pelo setor é um quadro do hospital que meteu uma licença de vencimento para gerir o negócio, ou dar a cara pelo negócio concessionado dentro do Hospital de Viana do Castelo e, portanto, se essa pessoa mantém o vínculo, como diz o requerimento, ou se porventura está mesmo sem licença de vencimento e continua a trabalhar dentro do hospital, e se pode fazer algo para que estas pessoas possam desempenhar dentro do setor público, porque têm know-how e têm experiência e são bons profissionais e, se calhar, porventura, poderiam estar a prestar serviço dentro do setor hospitalar do Alto Minho. Muito obrigado. E passava a palavra ao meu colega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Franklin, agradecer a exposição e também agradecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais da ULSAM, em especial no apoio à população do Alto Minho, nos tempos difíceis da luta contra o Covid-19.
O PST, no setor da saúde, rege por um princípio geral centrado na qualidade, eficiência, adequação, celeridade, humanização e custos dos serviços prestados. Não se rege por opções ideológicas ou estatizantes. O serviço de radiologia, enquanto meios de diagnósticos e terapêutica, podem ser externalizados com uma orientação de gestão, com bons resultados, como atestam os exames realizados no passado presente. Em 2016 realizaram-se 219 mil exames, em 2019 238 mil exames. Quer dizer que o serviço, apesar de estar contratualizado, tem dado uma boa resposta às necessidades da Unidade Local de Saúde de Viana do Castelo. E neste sentido gostava de lhe colocar 3 questões, Sr. Presidente. Considera que o serviço nos atuais moldes tem funcionado bem em termos de gestão, mas sobretudo na prestação dos cuidados de serviço à população do Alto Minho? Considera, a segunda questão, que este tipo de externalização de serviços se enquadra e adequa à política de gestão que está contratualizada entre o Estado e a Unidade Local de Saúde de Viana do Castelo? E, por último, como encara a possível internalização destes serviços na ULSAM? É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Está sem som. Está sem som. E depois falou de uma lei como uma recomendação. Enfim, penso que está tudo errado nessa frase e revela alguma ignorância. A lei é imperativa e a lei aplica-se à empresa privada. Naturalmente, o Código de Trabalho aplica-se à empresa privada. A recomendação de que se falava não era naturalmente a lei, porque a lei não é uma recomendação. A lei tem que ser cumprida. Falávamos de uma recomendação da Assembleia da República para entidades como a sua e para pessoas com responsabilidade como a que o Sr. Doutor tem. Estou a falar de uma resolução, de uma recomendação da Assembleia da República de 13 de março de 2020 e que diz o seguinte, eu vou citar porque me parece que desconhece aquilo de que estamos a falar. Essa recomendação diz que as entidades públicas, nomeadamente como aquela que dirige, rejeite para prestação de serviços a empresas que não garantam a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e proceda à resolução dos contratos com as empresas incumpridoras abrindo novos concursos. Foi, aliás, isso que o Ministério do Trabalho fez quando houve empresas que prestavam serviço ao Ministério do Trabalho e que não cumpriam a transmissão de estabelecimento. Mas um outro ponto dessa recomendação, aprovada, aliás, por todos os deputados, e seria bom que os deputados que aprovaram esta recomendação, todos eles se batessem pelo cumprimento dela, porque é uma recomendação que foi aprovada pelo Parlamento, diz também, essa recomendação, e passo a ler, inclua nos avisos de abertura dos concursos públicos para a prestação deste tipo de serviços, uma cláusula que refira explicitamente a obrigação do respeito pelas normas relativas à transmissão de estabelecimento e manutenção de todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. E ainda diz a resolução, um outro ponto da mesma resolução, inclua, e é uma recomendação para entidades como a que dirige, inclua nos cadernos de encargos dos concursos referências de preços mínimos que garantam o respeito pelos direitos laborais. Ou seja, é obviamente uma obrigação e da ULSAM, no momento em que está a contratar a prestação de serviços, garantir que a empresa que estão a contratar respeita os direitos dos trabalhadores. E mais, pode denunciar o contrato precisamente por a empresa não estar a respeitar os direitos dos trabalhadores e não estar a garantir a transmissão de estabelecimento. E lamento muito que esteja aqui a lavar as mãos sob uma responsabilidade que é sua também. Porque se à empresa compete cumprir a lei, a si compete-lhe garantir que no momento em que contrata estes serviços, garante que a empresa cumpra a lei. Uma segunda questão tem a ver com o modelo e o Sr. Doutor ainda não respondeu sobre isso, mas de facto não teve nada a dizer aos trabalhadores em greve, não teve nada a dizer aos utentes que podem ficar sem a garantia da continuidade do serviço pela não transmissão dos trabalhadores. Há um modelo perverso em que a Life Focus, na verdade, não está a prestar um serviço, está a fornecer mão de obra para um serviço da ULSAM, chefiado por alguém da ULSAM, com meios da ULSAM, com situações estranhas de um quadro do hospital que passa para a empresa privada, para chefiar a equipa da empresa privada, sendo que ele na verdade, tem um vínculo ao hospital, sendo que há membros da empresa que também são membros do júri porque são parte do hospital, enfim, isto é uma atrapalhada que já deveria ter acabado.
e os trabalhadores existem. A dizer, o argumento que não existe resposta e, portanto, não se podia internalizar. Enfim, estamos a falar de trabalhadores que estão, provavelmente, neste momento à porta do serviço da ULSAM e que, certamente, estão disponíveis para ter um vínculo com a ULSAM. Mas há aqui dois momentos. O momento agora tem que garantir a transmissão de estabelecimento. É uma obrigação legal e é uma obrigação sua. E não vale a pena fingir que não é nada consigo. E que é uma relação entre os trabalhadores e uma empresa privada. Não. A entidade que está a contratar tem essa obrigação e não pode imiscuir-se. E depois há uma outra questão que tem a ver com a internalização. Eu queria lhe perguntar, o Conselho de Administração da ULSAM, o que é que fez, que diligências tomou para contratar, se alguma vez as fez, e para internalizar este serviço, se em algum momento pediu à tutela a abertura de algum concurso para os técnicos de radiologia, se nos últimos anos estudou a possibilidade de outros modelos de gestão para este serviço de radiologia e enfim, se está disponível para, de facto, encontrar aqui uma solução e assumir a sua responsabilidade, garantindo agora a manutenção dos trabalhadores e garantindo, tão breve quanto possível, a integração destes trabalhadores e a internalização deste serviço, porque sempre houve e continua a haver outras formas de dar dignidade e estabilidade a estes profissionais e de garantir à população a prestação deste serviço, e penso que é uma responsabilidade sua e esperamos que ainda hoje possa assumir aqui um compromisso. Muito obrigado. Junto dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para intervir pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de deixar uma saudação aos trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que estão hoje numa ação de luta exatamente na defesa dos seus postos de trabalho e dos seus direitos, e cumprimentando também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULSAM. O PCP teve já a oportunidade de reunir com o Conselho de Administração, incluindo com a deputada do Parlamento Europeu, Sandra Pereira, já em fevereiro, tendo manifestado também um conjunto de preocupações exatamente sobre a situação destes trabalhadores, sobre a necessidade de se garantirem os postos de trabalho e os direitos destes trabalhadores, mas também de se tomarem medidas concretas com vista à internalização destes trabalhadores nesta unidade local de saúde, considerando que estes trabalhadores são necessários todos os dias para prestar cuidados de saúde à população do distrito de Viana do Castelo, considerando até a importância que a Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem efetivamente na resposta de cuidados de saúde nesta região, que tem um papel absolutamente central, aliás, sendo também reconhecido o empenho dos seus profissionais, o que se confirma no atual momento também que o país enfrenta. A realidade da Unidade Local de Saúde do Alto Minho não é, infelizmente, diferente da realidade de outros locais em todo o país, em que foram tomadas opções políticas que permitiram a externalização de um conjunto de serviços que deveriam ser, sim, assegurados diretamente pelos hospitais, com a contratação por parte, naturalmente, dessas estruturas e, naturalmente, com a vinculação destes trabalhadores aos quadros do Ministério da Saúde, como o PCP também tem defendido. O serviço de radiologia da ULSAM é, neste momento, assegurado por uma empresa privada, e através do qual dezenas de trabalhadores prestam serviço com contratos de situações absolutamente precárias, apesar de desempenharem funções que são efetivamente permanentes e que correspondem a necessidades permanentes da ULSAM, que correspondem hoje, como vão corresponder amanhã, como vão corresponder na próxima semana. Por isso é absolutamente determinante também perceber que ações é que o Conselho de Administração está a tomar, ou pretende tomar, pedia que aqui clarificasse, relativamente à manutenção destes postos de trabalho, destes trabalhadores,
nos serviços que asseguram também neste hospital. O PCP entende que esta é uma situação inaceitável de precariedade destes profissionais de saúde, é uma clara expressão até de desvalorização do próprio Serviço Nacional de Saúde e com o Estado aqui a dar o pior dos exemplos, desrespeitando efetivamente estes trabalhadores e a necessidade de serem garantidos os seus direitos a estes trabalhadores em igualdade com os demais profissionais também da Unidade Local de Saúde. Nós conhecemos realidades de grande injustiça que estas situações colocam, com trabalhadores que fazem jornadas longas de trabalho, semanas muitas vezes também de 50 horas de trabalho, além da instabilidade que esta situação de contratação externa provoca na vida dos trabalhadores e que, aliás, se confirma também com a ação de luta que os trabalhadores estão hoje a desempenhar exatamente na defesa da sua estabilidade no emprego e do seu direito ao emprego e a serem também respeitados, no fundo, garantindo os direitos que estes trabalhadores, os direitos laborais destes mesmos trabalhadores. O PCP entregou já um projeto de resolução na Assembleia da República exatamente no sentido de serem tomadas medidas que garantam a internalização destes trabalhadores nos serviços e, naturalmente, a sua vinculação no fundo ao Ministério da Saúde, à Administração Pública, devendo estes trabalhadores ser considerados trabalhadores da Administração Pública. E era exatamente também neste sentido que nós queríamos colocar duas questões muito concretas ao Conselho de Administração, que tem também aqui responsabilidades naturalmente, sendo que o Ministério da Saúde não está também aqui nem isento nem afastado de um conjunto de responsabilidades na resolução também deste problema. Gostaríamos de perceber, no concreto, que ações é que foram efetivamente tomadas para garantir a estes trabalhadores que mantenham os seus postos de trabalho e que vão efetivamente continuar a trabalhar de futuro. Nós não entendemos isto só como uma relação entre a empresa e os trabalhadores. Há uma responsabilidade da própria ULSAM que também tem aqui que ser assumida. Estes trabalhadores são precisos hoje, são precisos na próxima semana, o posto de trabalho está lá, estes trabalhadores têm naturalmente que estar lá a trabalhar e têm que estar a trabalhar com um vínculo efetivo. E a outra pergunta é exatamente neste sentido, se o Conselho de Administração também já tomou algumas diligências ou que ações é que pretende também tomar com vista à internalização destes mesmos trabalhadores. Nós ouvimos na intervenção que fez inicial, mesmo para terminar, Sr. Presidente, a referência que fez a um processo de internalização de serviços que estava a ser conduzido. Importava também perceber em relação a estes trabalhadores concretamente o que é que também o Conselho de Administração pretende fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, dava a palavra ao Dr. Franklin Ramos, que tem até 20 minutos para responder. Não pode utilizar mais, mas pode sempre utilizar menos. Tem a palavra, Sr. Dr. Franklin Ramos. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu queria dizer que não há nenhum Conselho de Administração, obviamente, que tenha interesse em ter um serviço com a envergadura de um serviço em mais-valia, que é transversal a toda a organização, naturalmente que não tem interesse em ter um serviço desses externalizado. Portanto, isso é óbvio. A questão que se coloca é a seguinte: é como passar deste modelo em que vivemos, de concessão, para um modelo em que o serviço é completamente incorporado dentro da estrutura da Unidade Local de Saúde. E essa que é a questão principal. E este caminho é um caminho que tem que se fazer de uma forma muito cuidadosa. Mas o problema principal, e que tem sido um obstáculo, e não esquecer que a preocupação, essas preocupações todas que foram defendidas pelos senhores deputados, e bem, também há uma preocupação maior, que é a prestação de cuidados de saúde e que não podem ser interrompidos também por qualquer decisão mais intempestiva que se possa tomar e que pode resultar num drama grande, tendo em conta que estes serviços funcionam de uma forma transversal e que funcionam diariamente numa organização e, tendo em conta o tipo de medicina que hoje se realiza, que é uma medicina da evidência, não é necessário, não há possibilidade de fazer os diagnósticos e todas as tomadas de decisão clínica sem a existência destes serviços.
E qual é o denominador comum destes serviços? O que é mais relevante nestes serviços? É ter aquilo que são os médicos radiologistas. Sem os médicos radiologistas, não é possível ter o serviço a funcionar. E, portanto, aqui podem criar-se vários debates do ponto de vista de decisão do modelo de gestão, até pode ser muito abrilhantado em termos de debates, mas depois o problema é as consequências das decisões que se podem tomar. A vantagem, por exemplo, de ter um serviço com um corpo clínico de radiologistas e, ao mesmo tempo, ir adquirindo radiologistas e técnicos de radiologia é a questão da liderança única, a questão da harmonização das equipas, a questão de objetivos comuns e ganhos de escala. Isso é fundamental, da mesma maneira que, portanto, a forma como nós podemos estruturar uma situação destas não é criarmos aqui ambivalências, contratar só estes, ou contratar só aqueles, ou termos estes e depois quando arranjamos outros. Isto parece tudo muito fácil do ponto de vista narrativo. Mas depois, na realidade, as coisas não funcionam, não são exatamente assim. Ora bem, dizia eu também um aspecto importante, que é o caminho faz-se caminhando. O que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos que é relevante? Naturalmente, que ao longo deste tempo foram feitas propostas à tutela no sentido de nos proporcionar médicos radiologistas. E é por aí que devemos começar. É por ter médicos radiologistas, sem os quais não se pode fazer o serviço. E isso não funcionará dessa maneira. Então, foram-nos dadas vagas, foram postas vagas a concurso, de uma maneira geral desertas, apenas se preencheu uma vaga. Eu estou a reportar-me para um período anterior a 2017, para terem uma noção, e tínhamos apenas um médico radiologista. Ora bem, posteriormente, e agora já mais recentemente, a tutela permitiu-nos também contratar, até num modelo diferente do modelo de concurso, num modelo de conversão, contratar mais um radiologista e temos mais 2 radiologistas que optamos, que contratamos no âmbito do Covid e que também recentemente pedimos a conversão. Mas atenção, estes radiologistas não estão em 40 horas, estão em 20 horas. Meus caros deputados, só em serviço de permanência ao serviço de urgência, que estamos abertos desde as 9 da manhã à meia-noite em radiologistas, são precisas mais horas do que estes médicos podem proporcionar. Só aqui, nesta situação, ficaria o serviço de urgência por fazer, se fosse um modelo de internalização das coisas conforme estão, ficaria por fazer. E teríamos que recorrer às convenções exteriores para mandar fazer os exames todos com a inconveniência de termos que andar com transportadores para um lado e para o outro. É preciso pensar nas coisas. Isto não surge do acaso. Portanto, nós temos que procurar criar, e tem-se feito, a governação tem-nos ajudado, o Ministério da Saúde tem-nos ajudado, sempre que arranjamos radiologistas, nunca ninguém nos recusou radiologistas. O problema é arranjá-los. Isto é um problema da Unidade Local de Saúde do Alto-Minho. Isto é um problema nacional. E nós só temos tido vantagens de escala em ter, de facto, este contrato mais alargado, mas, acima de tudo, temos beneficiado da qualidade do serviço, que é preciso não perder quando se transitar para o outro lado, não vir perder a qualidade de serviço. O que é que isso significa? Significa ter uma resposta em tempo útil, isto é, a resposta média do serviço atualmente são cerca de 14 dias, quando antigamente andava nos 60, 70 dias e por aí fora, o tempo médio de resposta destes exames. E, para vos dar uma ideia, 50% dos exames são realizados no próprio dia. Vocês não imaginam a vantagem que isso tem. Portanto, eu concordo, e não há aqui nenhum elemento, estão aqui para estar presente todo o Conselho de Administração, não há nenhum elemento do Conselho de Administração que seja contrário à internalização. E já o manifestamos publicamente. Né? Agora estamos a manifestar outra vez, mas todos nós estamos de acordo. A questão é fazer isto de forma cautelosa e de forma a que não haja problemas. E por isso, a Unidade Local de Saúde tem todos os equipamentos e temos vindo a modernizar os equipamentos. Portanto, houve sempre esse cuidado. De outra forma, já não seria possível de uma maneira tão fácil. E essa é uma questão, para mim, primordial.
Portanto, nós temos que fazer essa mudança, não só, agora vamos internalizar os técnicos, vamos arranjar técnicos todos, pronto, e depois, e médicos, como é que é? Quer dizer, temos depois aqui dois sistemas, não pode ser assim. A vantagem do modelo funcional e organizativo seria incoerente. É preciso perceber isso, que não é só aquilo que se está, às vezes as ideias dos senhores deputados permitam, eu não ouvi nenhum disparate, os senhores deputados foram todos corretos no que disseram. O problema é que aqui é o todo, não é a parte. É o ponto de vista de uma parte, de uma outra, de outra, mas nós, depois ao fim, temos que resolver o todo, e o todo a tempo e horas às necessidades do serviço de urgência, do internamento, da consulta externa, etc. E tem sido feito ao longo dos anos, os cadernos de encargos que têm sido construídos foram muito aperfeiçoados. E foram tão aperfeiçoados que, no último caderno de encargos, permite que, mesmo com os adjudicatários, se possam contratar médicos e técnicos, porque se nós os tivermos, nós contratamos e fazemos e podemos avançar mais rapidamente. Senhores deputados, temos de ter médicos. Não podemos depois dizer o serviço parou, porque se não houver médicos, o serviço não funciona. Ponto. Não vale a pena pensar de maneira diferente. Uma coisa é ter um conjunto de médicos que permita que os serviços que têm que existir naqueles tempos que eu falei funcionarem todos os dias. Outra coisa é não poder garantir isso. E depois temos um problema do arco da velha, porque se é que agora há problemas, reconheço, mas haverá muito mais porque haverá resposta aos nossos utentes. Permitam-me correr muito pouco largo. Sobre os técnicos, aqui a questão é esta. Os técnicos têm uma vinculação jurídica com a empresa. Mas há outra questão que eu queria explicar-vos. Os técnicos de radiologia, ilegitimamente, procuraram, a seu tempo, quando existiu uma situação que era o PREPAR, portanto, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública, tentaram, naturalmente, por esta via, serem integrados no ótimo, nos quadros da organização. Ora bem, esta Comissão não deu seguimento a esses pedidos, não nos deferiu estes pedidos. E como não deferiu esses pedidos, os trabalhadores, e também legitimamente, interpuseram uma ação ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Finanças, ao Ministério do Trabalho e à própria Unidade Local de Saúde, que decorre em tribunal. O Tribunal Administrativo de Braga. Acontece que é prudente aguardar a decisão do juiz, porque não faz sentido contratar pessoas que depois podem ficar supranumerárias, depois o serviço pode ficar com gente a mais. É preciso ter cuidado e cautela, nós estamos a defender o interesse público, naturalmente também com isso. Portanto, a questão basilar continua a ser esta, a ser que não há ninguém que não ache que deve haver o cumprimento da lei em relação aos trabalhadores, por amor de Deus. Este Conselho de Administração, eticamente, sempre que as concessões mudavam de adjudicatário, sempre entreveio junto das empresas para que ficassem com os trabalhadores. Porque se não o tivesse feito, agora esses trabalhadores não existiam. Fica muito claro. Isto é público, nós aqui sabe, no hospital. Nós sempre intervíamos com as empresas para que as empresas ficassem com os trabalhadores. Não tenham dúvidas. Por exemplo, neste caderno de encargos, está previsto que na área clínica, portanto, a nomeação do responsável clínico passa a ser alguém indicado pela Unidade Local de Saúde. O que é que estamos a fazer com isso? Estamos a tentar dar os passos essenciais para que tomemos conta do serviço. É o que estamos a tentar fazer. E o mesmo já fizemos em relação aos técnicos também. E também está de acordo com este caderno de encargos. Portanto, o caminho, meus amigos, faz-se caminhando. E caminhar é criar os mecanismos adequados para que uma transação não seja disruptiva, seja uma transação suave e que não se perca aquilo que realmente ganhamos também. Ganhamos uma resposta rápida, etc, etc, etc. Agora, é assim, nós não podemos resolver o problema, apesar de nós já termos 4 médicos
portanto, 2 médicos no quadro e 2 em vias do quadro, até porque o Ministério da Saúde, nesse aspecto, tem sido solidário connosco, nós temos que ter calma e tentar arranjar um quadro médico capaz de aguentar, digamos, as necessidades basilares, porque senão corremos um risco terrível. Passamos por uma situação, como era antigamente, antes disto, que era uma situação que, antes de 2004, uma situação completamente abismal, com um aspecto muito delicado, que é, não havia maneira de resolver o assunto e, portanto, havia uma má prestação de cuidados de saúde. Não pode ser assim. Tem que se ter, essa é tudo aquilo que eu estou a dizer, em consideração. O Conselho de Administração, no âmbito das suas competências, estará sempre disponível a poder colaborar, quer com todas as estruturas, é essa a sua missão e a sua obrigação, colaborar, mas no espírito da lei também, e dentro de um quadro jurídico adequado. É assim que se deve fazer. E, portanto, naturalmente, eu não sou jurista, não tenho formação jurista, mas tenho a assessoria jurídica para este efeito e, normalmente, que as tomadas de decisões que são feitas na base da assessoria jurídica que a gente tem. Eu creio que há aqui muitas questões, naturalmente, mas, naturalmente, que as questões basilares, eu creio que, no geral, respondi. Muito obrigado, Dr. Franklin Ramos, pelas respostas que deu. Portanto, está terminada esta audição ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho e a reunião da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social retoma às 12h30 no auditório António Almeida Santos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente.